Eu sou Jonathan Cardoso, conhecido como B-Boy J. Atualmente eu trabalho aí no Fábrica de Cultura de São Paulo, da Vila Nova Cachoeirinha. Sou arte educador do Ateliê de Danças Urbanas. Eu já atuo na área há mais de 10 anos como produtor, artista e pesquisador dessa linguagem específica do breaking. Hoje a aula irá tratar dos seguintes temas. Vamos conosco. Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai tratar de consciência do movimento. Esse é o tema da nossa aula. Beleza? Então, vamos entrar no tema. De acordo com a teoria das inteligências múltiplas, ou múltiplas inteligências, né? Que define que nós, enquanto seres humanos, temos várias inteligências, e a inteligência corporal, né? A inteligência corporal sinestésica diz respeito, né, às habilidades apresentadas pelos atletas e artistas, né? Então, essa inteligência corporal faz parte aí diretamente da nossa ação, né, enquanto artista, enquanto educador, né, e principalmente do dançarino, né, que executam diversos movimentos, tanto simples como aqueles de alta complexidade que são exigidos para a execução da técnica, né. Então, toda essa movimentação que a gente faz aí de giro de cabeça, de louco, de flare, né, de saltos e etc, né, toda essa movimentação ela exige um aprofundamento bem profundo, né, sobre o nosso corpo, né, porque ela tem uma origem, né, ela se inicia em uma parte do nosso corpo que muitas das vezes os b-boys, as b-girls, né, os artistas da dança, quando estão em seu processo de aprendizagem, passa despercebido, né, na tentativa aí de executar o movimento, e passa despercebidos, né, às vezes é uma coisa simples que pode fazer total diferença. Então essa aula ela vai justamente focar nisso, né, nesse aspecto, né, de como o movimento surge, né, de onde ele vem. E as nossas pesquisas apontam, né, hoje para esse estudo aqui, que é o músculo, né. Então o músculo ele é responsável aí, né, junto com as outras estruturas do nosso corpo, como o esqueleto, né, ele é responsável aí pela origem do nosso movimento. Então, entendendo como isso se origina, como se dá, a gente pode ter mais, como podemos falar, podemos ter mais consciência, né, de como esse movimento surge e onde ele vai, né, se dar, né, qual é a forma dele. Então, o que é o músculo? Os músculos são tecidos responsáveis pelos movimentos dos animais, como a ação motora consciente ou os movimentos inconscientes. Por exemplo, os movimentos dos nossos órgãos e células internos, como o coração que pulsa. Tudo isso permite que nós, animais, possamos viver e interagir com o nosso meio ambiente, ou seja, movimento também é vida. Então, o músculo, né, na sua forma, ele é composto como essa figura aqui mostra, né? Então, uma estrutura de várias fibras musculares, né, tecidos bem unidas, bem juntas, né? Então, essa é a forma do nosso músculo, né? O que a gente tem dentro do nosso corpo. Então, o músculo, ele faz dois tipos de ação bem simples, né? Que é a ação de contrair, né? E aí a gente representa com a setinha para dentro, né? De fechar, movimento de contrair. E movimento de esticar, que seria o movimento para fora, né? Como a gente coloca aqui na seta. Então, tem essas duas representações, né? Então a gente percebe que a forma dele aumenta e diminui, né? Então ele faz esse movimento para dentro de encolher
né? E aí reduz o tamanho e de alongar, né? De expandir, né? De esticar mesmo, né? Então essa é a origem, né? Uma das origens aí do onde tudo começa, de toda essa complexidade aí nossa aí dessa movimentação. O músculo ele se movimenta dessa forma bem simples, né? Então a gente observa que a forma vai mudando, né? Então ele tem um estado original, né? Um estado inicial. Daí, como vocês podem observar na figura, ele contrai, diminui ou ele estica, né? Então essa é a lógica simples aí, básica, para a gente entender como é que funciona essa estrutura, né, que está ligado a um osso, né, dentro do nosso corpo, né? Então isso está dentro do nosso corpo, né? Como vocês podem ver na figura aqui que a gente esboçou aqui, ok? Então esse é dentro do nosso corpo, né? Ele por dentro. Então, diante disso, nós temos duas explicações aí para entender. Então, o músculo ele faz a ponte entre o que a gente vê, o que a gente sente no externo, né? E ele faz a ponte com o interno, né? Então, o músculo está nesse meio aí, né? Ele faz essa divisão e essa conexão, né? Do que seria a forma no externo e o que seria dentro biologicamente, né? Fisicamente também, né? Dentro do interno. Então, entender essa estrutura, essa organização, né, nos possibilita a perceber a dinâmica do nosso corpo, né? Porque o que muitas das vezes acontece, né, quando a gente vai aí entender a ação motora, né? A ação motora da técnica, né? Então a gente tem um corpo, né? Nosso corpo ele é composto, né? Tem uma composição, essa forma que a gente tem, que a gente vê e sente, ela é composta por músculos, ossos, órgãos e entre outras coisas, né, que nos compõem, né, dentro, né? E dentro do nosso corpo a gente tem, só para ter uma noção aqui, ó, de como é complexo, né, chegar nessa consciência aí, né, a gente tem pelas pesquisas aí 650 músculos, né, e 206 ossos dentro dessa composição, né? Fora os órgãos, né? Então, gente, é muito complexo, né? Chegar nesse nível de aprendizagem. Então, exige uma consciência, né, bem profunda sobre os movimentos que são considerados complexos, difíceis e até os mais simples, né? Então, gente, igual esse movimento aqui, né? O Nike Freeze. Então a gente observa que esse movimento, né, é um movimento bem complexo, né? Por quê? Porque aqui você está fazendo os dois movimentos, né, os dois movimentos simples em partes de corpos totalmente diferentes, né? Então no braço aqui você observa que aqui é um movimento de contração para poder atingir o equilíbrio. E aqui já na perna é um movimento de flexibilidade, né, de alongamento, de esticar. Então ele precisa esticar essa perna para poder sustentar o corpo. Então a gente podemos observar por essa imagem, que ao mesmo tempo que uma parte do nosso corpo executa um movimento de contração, a outra parte executa movimentos de flexibilidade, né? Esse outro passo aqui, que a gente chama de a gente chama de elbow freeze, né? Uma variação que eu andei pesquisando. Então você percebe aqui, ó, no meu corpo, que aqui, ó, nesse braço aqui, né, nesse caso meu braço esquerdo, ele tá totalmente contraído, né? E o direito já tá estendido, já tá, né, flexionado. A perna também. O outro, a minha perna esquerda aqui, ela está contraída também. Então a gente começa a analisar, perceber que
toda essa movimentação ela realmente está ligado, né? Ela se liga aí àquilo que é de mais simples no nosso corpo, da nossa ação motora, que é a movimentação de contrair e de esticar, né? Esse outro movimento aqui, que é o movimento de top rock, né? Então aqui você pode perceber que os músculos da perna se contraem, o dos braços relaxam e com isso atinge a flexibilidade, certo? Então é importante ter essa noção, né, de como isso acontece, porque às vezes a gente não consegue dominar um movimento, aprender um movimento, porque está faltando contrair, né, entender como é que é esse movimento de contrair e de esticar, né? Então a ação motora ela é basicamente essa, né? Então, gente, a gente conseguiu observar com mais clareza aí, né? Como é que isso, com mais profundidade, como é que essa ação motora, toda essa ação motora chega ao desenvolvimento de uma técnica, né? De uma postura, de um tônus, está ligado ao nosso tônus, né? E todas as nossas práticas corporais enquanto animais e seres humanos, né? Ok, vamos para a próxima explicação. A importância de estarmos estudando isso, justamente também para, como podemos pensar, evitar lesões, né? Então aí surgem as lesões, né? E na próxima aula, pessoal, a gente vai falar só sobre lesões, ok? Então essa foi a aula que a gente trabalhou aí sobre o princípio de contração e extensão muscular, né, do músculo, com foco no músculo, entendendo o que é o músculo, né, e como é que ele se liga a exercícios também aí de fortalecimento, né, de contração, de alongamento, de flexibilidade, de extensão, entendendo como é que funciona isso dentro do nosso corpo, né, e que esses exercícios, que essa movimentação está diretamente ligado, né, a toda essa movimentação nossa mais ampla, né, de coordenação motora fina, grossa, né, obtenção de força muscular, flexibilidade, para que a gente possa aprender os movimentos mais rápido, né, com mais segurança, mais amplitude, mais tônus, né, e ter consciência do seu próprio corpo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha contribuído para vocês essa aula e até a próxima.